É só você que abra a sua Bíblia neste texto, mantenha a sua Bíblia aberta, para que ao longo da exposição nós retomemos o texto algumas vezes. Hebreus capítulo 2, dos versos 5 ao 18. Diz assim a bendita palavra de Deus: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: Eu porei nele a minha confiança, e ainda: Eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de sangue, de carne e sangue, destes também ele, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Vamos falar com Deus, vamos curvar nossa cabeça. Soberano Senhor, nós estamos mais uma vez neste momento de adoração diante da Tua Palavra, e nós damos graças a Ti, ó Deus, porque pelo Teu Espírito a Tua vontade foi revelada, também pelo Teu Espírito ela foi registrada, por obra do Teu Espírito foi preservada, e agora é a nós exposta. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a Tua Palavra tem alimentado o Teu povo desde o princípio, e o será para todo sempre. Por isso, Senhor, nós rogamos de Ti misericórdia, graça e compreensão, para que esta mensagem, ó Deus, venha ao encontro das necessidades de cada coração. Porque Tu sabes, ó Deus, o que se passa no mais íntimo do coração de cada um de nós que aqui está. Há muitos medos, pavores, incertezas, lutas, há tristeza, há também ansiedades, muitas coisas que precisamos, ó Deus, que da Tua parte sejam sanadas no nosso eu. Ajuda-nos, ó Deus, porque de uma coisa nós estamos conscientes, de que aqui somos nós que precisamos do Senhor. É por isso que nós rogamos estas coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Deus se preocupa conosco. Não obstante o nosso Deus tenha a sua morada no mais alto dos céus. Não obstante o nosso Deus seja majestoso, rico, completo. Não obstante o nosso Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estejam em muito boa companhia um do outro e por isso sejam plenos em todas as suas necessidades. Não obstante o nosso Deus seja o Criador de todas as coisas e também sustentador de tudo o que é criado. Não obstante o fato de que a nossa adoração não melhora Deus porque Ele já é perfeito. Não obstante o fato de que o Senhor não precisa dos nossos clamores nem da nossa presença porque Ele já é suficiente em si mesmo. Não obstante estas coisas, Deus se preocupa conosco. Todos os dias você deve acordar e dormir, apesar de todas as lutas que ao longo do dia tem de enfrentar, com uma certeza pelo menos no seu coração. E a certeza é: Deus se preocupa comigo. O Senhor sabe a luta que é ser quem somos. O Senhor sabe a dificuldade que é viver a vida que vivemos no mundo em que vivemos. O nosso Deus sabe o que é enfrentar as oposições que nós enfrentamos. Na pessoa de Jesus Cristo, Ele mesmo experimentou na carne cada uma das nossas lutas. Acabamos de ler isso nesse texto. Inclusive, é uma das razões pelas quais o autor da carta aos Hebreus diz que Cristo, Deus encarnado, está apto para, em todas as nossas tentações, nos socorrer. A última frase que nós lemos disse assim, que Ele, sendo tentado em todas as coisas e prevalecendo contra todas elas, é poderoso para socorrer os que são tentados. Não será a tentação a mais difícil de todas as nossas lutas? Ora, a falta de dinheiro a gente resolve com trabalho, a falta de saúde a gente resolve com remédio, a falta de companhia a gente resolve buscando melhores companhias, fazendo amizade, casando-se. A falta de afeto, de carinho, a gente resolve dando afeto e carinho. A falta de boa colheita a gente resolve semeando o que é bom. Mas como vencer uma tentação? Com quais forças nós vencemos aquilo que devasta a nossa vida? Com quais forças nós dizemos não para aquilo que nos seduz tão poderosamente? Com quais forças nós dissemos não quero para aquilo que a gente tanto deseja, mas é consciente e sabe que aquilo nos destrói, que aquilo aplica sobre nós uma penalidade dura, que aquilo faz os juízos de Deus descerem sobre nós? Como lutar e vencer as tentações? Meus irmãos, lembre-se disso. O Senhor se preocupa conosco. E este texto, então, vai nos mostrar como Deus se preocupa conosco e como Ele manifesta esta preocupação. Deus tem nos dado provas de que Ele merece ser seguido por cada um de nós. Ele tem nos dado provas de que Ele merece a nossa adoração, a nossa devoção. E não apenas o nosso coração, mas o nosso ser inteiro entregues a Ele. Porque Deus se preocupa conosco. Então, a pergunta que nós faremos, irmãos, a este texto é essa. Por que nós podemos ter a certeza de que Deus se preocupa conosco? A primeira resposta já está projetada ali para você ver. É porque Deus, em Jesus, nos tornou seus filhos. Então, nós agora vamos olhar para esse texto e entender por que Deus fez isso e como Ele fez isso. Por que nós fomos tornados filhos de Deus por meio de Jesus Cristo? Veja como a primeira parte do texto, que compreende os versos 5 até o verso 9, nos traz, além de uma explicação, citações de textos bíblicos do Antigo Testamento, inclusive alguns deles nós lemos aqui, especialmente o do Salmo 8. Nós vamos ler que toda esta passagem está repleta de citações de textos antigos. É proposital que o autor da carta aos Hebreus lembre dos textos antigos, porque a plateia, o público a quem ele se dirigia, era de crentes que estavam prontos para voltar ao judaísmo, aos rudimentos antigos.
Era gente que estava pronta para fazer a mala do cristianismo e voltar para a sua religião anterior. Porque não estavam encontrando nesta nova religião as respostas para as perguntas que seu coração fazia. Porque não estavam encontrando nesta nova vida com Cristo a solução para as demandas que eles traziam da vida antiga. O autor aos Hebreus alerta-os do capítulo 1 até esta parte em que chegamos aqui a não fazer isso. Porque a limitação não estava em Cristo e nem na sua igreja, tampouco na sua palavra para alimentar e sustentar aqueles que chegaram à nova fé. Não era aí que estava a limitação. A limitação estava nos corações dos crentes para assimilar quem Cristo é, quem Deus é e que nível de relação Deus está pronto para construir com aqueles que Ele elegeu e em Cristo salvou. Então o autor aos Hebreus é como se dissesse: irmãos, não vão embora, não atravessem a porta, voltem. Vamos uma vez mais analisar o texto. E é curioso porque ele lembra que o texto da Bíblia que eles liam, isto é, o Antigo Testamento, dava a sustentação para todas as teses que eles ali precisavam ter convictas no seu coração. Ele está dizendo para eles que não é no judaísmo, na religião antiga em que eles estavam, que havia resposta e suprimento para as suas necessidades, mas nesta nova fé. E daqui já tiramos uma lição importante para nós. Porque não são poucos os que estão entre nós e que muitas vezes pensam que a solução para os seus problemas, para as demandas de sua vida, as suas necessidades presentes, não está nesta nova fé em Cristo Jesus, mas no jeito antigo de fazer, na maneira antiga de crer, na forma anterior de caminhar. E então, irmãos, a palavra que foi dirigida aos Hebreus é útil para nós neste tempo, porque outra vez o autor do texto está dizendo: irmãos, voltem desta condição para dentro do verdadeiro cristianismo. Confiem que este Deus que vos salvou, que este Deus que está preocupado com você, tem tudo aquilo que você precisa para seguir firme ao lado dele. Chega a ser humilhante para Deus uma condição como essa. Fazer tanto esforço assim para que uma pessoa tão miserável como eu e você permaneçamos com Ele. O Senhor não está sozinho, repito, e por isso quer a nossa presença. O Senhor se compadece da nossa miséria e por isso vem com providência. Portanto, irmãos, é preciso que nós reflitamos a respeito da grandeza da oferta do Evangelho que está diante de nós nesta noite. É preciso que a gente, uma vez mais, depois deste feriado de Páscoa, em que ouvimos a palavra recorrentemente, lembrando do sacrifício de Cristo, em que ouvimos e cantamos louvores recorrentemente, nos lembrando da obra redentora em nosso favor, é preciso que uma vez mais nós voltemos os nossos olhares para, cheios da razão que a própria palavra nos dá, permanecermos firmes ao lado deste Cristo e deste Deus que em Cristo nos salvou. Então o Senhor aqui nos diz, por meio do seu intérprete ou do seu escritor bíblico, as seguintes palavras: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Os anjos não governam nem o tempo presente, nem governaram no passado, nem muito menos o farão no futuro. E quando eu falo anjos, não estamos aqui nos referindo apenas àqueles, Miguel, Gabriel, aqueles que trabalham legitimamente ao lado do Senhor. Não apenas os anjos que estão de pé e que são fiéis ao Deus do céu, mas também aos anjos caídos, isto é, Satanás e seus demônios. Estes também não governaram, não governam e nem governarão o mundo. E agora, o autor aos Hebreus expande o conceito, dizendo que não foi a eles que Deus sujeitou o mundo que há de vir. O mundo que há de vir aqui é uma referência à vida eterna, às coisas restauradas, ao novo céu e à nova terra. E a pergunta é: quem governará o novo céu e a nova terra? A resposta é simples: o mesmo que governa este velho céu e esta velha terra. E quem é este? O mesmo que governou aquela velha terra do Jardim do Éden e dominou sobre ela. E a pergunta é: quem é ele? E a resposta é Jesus. O autor aos Hebreus está nos mostrando que Jesus
é suficiente para criar, é suficiente para salvar e é suficiente para sustentar aqueles que ele salvou. Isso faz toda a diferença nos momentos em que nós fazemos a pergunta: por que o Senhor se preocupa comigo? É porque Cristo é o presente de Deus, é a manifestação da misericórdia de Deus no seu grau mais intenso, quando ele é então enviado ao mundo. É feito, como o próprio texto diz, um pouco menor do que os anjos. É verdade, o verso 7 está repleto de razão quando diz que o nosso Senhor foi por um pouco feito menor do que anjos. Mateus descreveu Jesus por várias vezes ao longo de seu evangelho como o Filho do Homem, para deixar claro que Jesus era Deus, mas que ele também era plenamente homem, carne e osso como você e eu. Não era um fantasma, não era um ser extraordinariamente distinto de nós, mas era um como nós. É curioso como no momento em que Jesus foi traído, Judas, para mostrar aos soldados do templo quem ele era, teve que ir lá e fazer o quê? Dar um beijo nele, para que aqueles que iriam prendê-lo soubessem quem ele era, porque no meio dos seus discípulos, Jesus era só um homem, como você e eu. O profeta Isaías disse que ele é um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Então, quando você acorda e olha para a realidade dura de sua vida, cada um a seu nível e cada um em suas particularidades, é preciso que você se lembre de que Jesus também sabe como é viver como você. Ora na escassez, ora em meio a um ambiente de traição, ora em meio a tentações, ora em meio à vontade de fazer o que é certo, mas enfrentando oposições de todos os lados. O nosso Senhor Jesus sabe o que é passar por privações, sabe o que é sentir dores na carne, sabe o que é ver as pessoas não acompanhar aquilo que de melhor você tem para dar e para ensinar. O nosso Senhor Jesus conhece todas estas coisas, porque ele foi feito um pouco menor do que os anjos, para experimentá-las, para ser um como nós. Porque a Escritura nos ensina que a missão de Jesus está para além do que ser apenas um grande homem que viveu e que nos legou um excelente legado moral, de regras para a gente seguir e de uma vida bonita para a gente praticar. A razão primordial pela qual Cristo veio ao mundo está para muito além destas coisas que são boas. Onde ela está? Por que Jesus veio? O texto nos diz. A razão pela qual ele veio, verso 9, foi para que por meio do seu sofrimento, por causa do seu sofrimento que resultou em morte, ele então provasse por meio da morte o amor de Deus a todo homem. A morte de Jesus é um ato da parte de Deus para saciar a sua justa ira contra o pecado e contra o pecador. É absolutamente errada esta frase que alguém diz: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecado e o pecador. É por isso que Deus acendeu as chamas de um inferno que vai ficar aceso para sempre, para punir no inferno o pecador com o seu pecado. Mas o prazer de Deus não está apenas em punir o erro, isso já é muito bom porque é justo. Todos nós, quando vê uma injustiça sendo praticada, no fundo do coração clama para que a justiça seja feita. Deus faz justiça quando manda todos os homens para o inferno, mas ele não quis fazer assim. Ele quis demonstrar, além de justiça, e por isso muitos irão para o inferno, também quis demonstrar misericórdia, dando para alguns o privilégio de não pôr o pé naquele lugar de chamas e de terror. Mas o pecado que estes que ele decidiu não mandar para lá, ainda precisa ser pago. O salário do pecado, disse o apóstolo Paulo, é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna, que só pode ser obtida em uma pessoa. Em quem? Em Cristo Jesus. Então o autor aos Hebreus nos explica que Jesus, com o seu sofrimento e a sua morte, estava mais do que sofrendo e morrendo como um homem comum, mas estava sofrendo e morrendo para pagar o preço do pecado
e da morte que deveria incidir sobre cada um de nós eternamente. Veja que grande privilégio. É o fato de que Deus está preocupado conosco. É o fato de que Deus, podendo condenar a todos nós, decidiu salvar alguns. E a estes alguns que decidiu salvar, enviou Cristo Jesus para o pecado de cada um deles pagar. A conta é alta. E é por isso que tanto sofrimento foi requerido. Tanto sofrimento pagava por cada um dos pecados que você e eu cometemos. E não somente os nossos, mas de todos os nossos irmãos que nos antecederam. E todos os nossos irmãos que porventura ainda virão a existir. Por todos os pecados que eu já cometi desde o dia que nasci, e também pelos pecados que nosso pai Adão cometeu antes que nós houvéssemos nascido. E também por todos os pecados que nós ainda cometeremos, até que chegue o dia final da nossa vida. A morte de Jesus Cristo é suficiente. O sofrimento de Jesus é suficiente para pagar por todos os nossos pecados. A morte deste homem significou para nós vida. A morte deste filho do homem significou para nós perdão. E esta é uma prova de que Deus está preocupado conosco, porque Ele começou resolvendo os nossos problemas mais sérios primeiro, para depois resolver os mais simples. Uma conta impagável. Foi isso que Deus resolveu no nosso lugar. O nosso Deus se preocupa conosco. E é por isso que Ele tornou, por meio de Jesus, a você e a mim, seus filhos. Nós vamos ver isso com mais força aqui abaixo. Se nós olharmos para o verso 13, nós encontraremos aí mais uma citação bíblica. Ela está exatamente no livro de Isaías, capítulo 8, verso 18. Nós não vamos abrir o texto, mas aqui o autor citou o texto de Isaías para dizer que em Jesus Cristo nós fomos dados como filhos de Deus. É interessante porque, em certo sentido, Jesus é nosso irmão, porque ele é o primogênito do Pai. Primogênito quer dizer o primeiro gerado, e nós, os demais, adotados. Porque a nossa paternidade passou de Deus para Satanás no jardim do Éden. Todos caímos em Adão. O nosso pai mudou de nome, porque a nossa cara mudou de aparência. O nosso caráter mudou de expressão no dia em que o nosso pai, Adão, preferiu caminhar e andar com a serpente ao invés de andar com o Senhor. Então, esta paternidade perdida por Deus poderia ser assim deixada. Mas Ele se preocupou conosco. E então nos deu em Cristo Jesus, o segundo Adão, uma nova chance, uma outra oportunidade de agora termos um novo pai, adotados por Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora nós estamos prontos para ter os benefícios de um filho, herança. O texto que nós acabamos de ler nos fala a respeito desta herança que vem pelo fato de agora termos a nossa paternidade restaurada em Deus. Esta herança significa que nós temos agora tudo o que nós precisamos para viver uma nova vida. Vamos pensar um pouco no que significa uma herança? Se um pai morre, a mãe também, um ou outro, ou ambos que seja. O filho, que ainda que jovem seja, sem ter produzido quase nada na vida, ficaria órfão e absolutamente incapaz de dar os primeiros passos na direção de uma vida digna e cheia de construção. Mas a herança vem para resolver este problema. A herança é para aquele que ainda não produziu nada, a oportunidade de começar muito bem. Deus se preocupou conosco. E é por isso que, sabendo que nós não tínhamos nada para recomeçar, nem sequer uma identidade, nem sequer um pai nós tínhamos, ou melhor, um bom pai nós tínhamos, Ele olhou para nós e em Cristo, o primogênito, nos fez um com Ele, sendo agora chamados de filhos e por Cristo de irmãos. Mas como Jesus é aquele que vai à cruz para pagar a conta, Isaías aqui o chama e Hebreus, o autor aos Hebreus reafirma que de certo modo nós somos de Cristo filhos. É como alguém que pagou e chama aquele por quem pagou de filho. É um tratamento íntimo, pessoal. A preocupação de Deus conosco vai para além de resolver os nossos problemas, mas vai no sentido de nos fazer entender
que não é apenas uma conta paga friamente, mas é uma relação calorosa que está sendo criada na consequência do pagamento desta dívida. Ser chamado de filho é a coisa que todo órfão quer, não é verdade? Ser chamado de membro de uma família é a maior necessidade que uma pessoa que não tem família tem. E Deus, sabendo que nós, tendo a paternidade de Satanás, sofríamos com esta condição, agora consciente e calorosamente nos dá a convicção de que é muito mais do que pagar uma conta, o que já seria muito, o que Ele está disposto a fazer, mas também calorosamente nos chamar outra vez de filhos, de Cristo nos chamar de irmãos, e de nós termos com este Deus que nos salvou uma identidade familiar. Deus se preocupa com você, minha irmã querida. Você deve se lembrar todos os dias disso. Não importa a natureza do sofrimento, não importa a angústia, o nível de opressão que o inimigo cause sobre sua vida. Lembre-se, Deus está preocupado com você. E Ele fará tudo o que for necessário para resolver estes problemas mais simples, porque o mais difícil já foi resolvido. A paternidade foi criada. E agora as demais coisas virão como herança, como consequência deste amor preocupado dele conosco. Na luta contra o pecado, nós precisamos nos lembrar e colocar isso em nossas orações. Lembre-se disso, irmão. Todas as vezes em que você estiver sofrendo um sentimento de abandono, de não importância, de não pertencimento, que é como se gosta de dizer aí afora, todas as vezes em que você estiver se sentindo abandonado, largado, uma pessoa sem valor, deixada à margem, à sarjeta pelos outros, lembre-se de que esta não é uma realidade. É apenas um sentimento enganoso do coração que ainda tem marcas do pecado e que nos faz achar que a gente não tem um lugar com Deus e que Deus não está preocupado conosco neste lugar chamado terra. Lembre-se destas coisas. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, com a mesma misericórdia com que o Senhor me salvou, assiste-me agora neste momento em que me sinto só. Ajuda-me, Senhor, a me lembrar de que eu sou teu filho, de que em Cristo Jesus eu fui salvo. E aqui eu lembro do testemunho de ninguém menos do que de nosso irmão Martinho Lutero, um homem que foi batizado e que entrava na igreja, porque era o costume antigo ter pias batismais na entrada da igreja, né? Uma pia que guardava uma água especial. E então, todas as vezes que ele entrava, ele pegava daquela água e dizia: eu sou batizado. Lembrava-se do ato. Agora, nós não temos mais esse hábito, mas a força da expressão ainda tem que estar nos nossos lábios e esta convicção no nosso coração. Lembre-se nos dias em que você se sentir assim, abandonado, sem identidade, com Deus não preocupado com você, que você também pode fazer esta oração. Lembre-se da água do seu batismo e diga: Senhor, eu fui batizado, eu faço parte do povo de Deus, fortalece-me com esta lembrança, ajuda-me a lembrar de que em Cristo eu fui tornado seu filho. Não tenha dúvidas de que o Deus que nos salvou virá ao socorro das suas necessidades e reafirmará estas verdades por meio do seu Espírito Santo que habita no seu coração e fará você ficar de pé e caminhar o próximo passo e viver o próximo dia e tomar a próxima decisão e resolver o próximo problema, porque Ele se preocupa conosco. Em segundo e último lugar, irmãos, chamo sua atenção para o que ele termina dizendo aqui no verso 8 que acontecerá. O texto nos diz que o mundo por vir será marcado por um novo tempo, uma nova realidade. E nesta nova realidade, o verso 8 diz que todas as coisas que foram sujeitadas no passado e que agora foram perdidas na sua sujeição por causa do pecado, serão outra vez sujeitadas. Quando Deus criou o mundo, e lá estava o nosso pai Adão, todos os animais e tudo o que existia estava sujeitos a ele. Antes do pecado, toda a criação obedecia ao gerente da criação, que era o homem. Mas o pecado chegou e desorganizou as coisas, da parte da terra, da parte do homem, da parte da criação ao seu redor. A razão pela qual isso aconteceu, o advento do pecado, é notado até hoje em relação às suas consequências.
Naquele tempo, Adão dava ordem aos animais e os animais obedeciam. Agora, as feras, inclusive, devoram os homens. Você deve ter assistido esta semana na TV ou nas redes sociais o que uma onça no Mato Grosso, feroz e nervosa, é capaz de fazer com o ser humano. A criação está em rebelião. O homem experimenta as consequências do pecado. E isto nos lembra que nós precisamos urgentemente de restauração. Nós nunca devemos olhar para o mundo por vir como algo indesejável, como algo que Deus me livre, que fique longe. A nossa partida desse mundo, ou a volta de Cristo para restaurar o mundo, deve evocar de nós, Maranata, ora vem Senhor Jesus, para que estas coisas parem de acontecer, para que a criação outra vez seja sujeitada e o homem outra vez ocupe o lugar que desde a origem deveria estar ocupando. Satanás perturbou as coisas com o pecado que trouxe para o mundo. Agora Cristo Jesus está colocando os pingos nos is, está cortando os t's e colocando todas as coisas no seu devido lugar. Irmãos amados, lembre-se de que Deus se preocupa conosco. Se não fosse assim, nós já estaríamos todos lançados à nossa própria sorte, perdidos, mas Ele vem para nos ajudar. Todos nós aqui temos um testemunho para contar, eu estou certo disso, de quantas vezes o Senhor veio para nos reanimar nos dias em que nós estávamos abatidos, nos dias em que nós estávamos devastados, nos dias em que nós olhamos para as nossas necessidades, para a justiça que é injusta contra nós, para as coisas que a gente deveria receber e não recebe, para o amor que a gente tem cultivado e não recebe em troca, coisas desse tipo. Isso traz tristeza ao nosso coração e a gente fica desanimado com essa terra, pessimista é a condição como a gente fica, mas a palavra nos faz nesta noite lembrar que o nosso Cristo está restaurando todas as coisas. Então segura o fôlego e segue em frente, porque um pouco mais de tempo e tudo estará outra vez no seu devido lugar. Aquilo que nos oprime será por nós mesmos oprimidos, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. O texto aqui nos diz que o nosso Senhor Jesus, está aí no verso 14, com a sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Vamos ler juntos esse verso? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também a ele, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então os nossos irmãos do primeiro século ouviram esta mensagem por meio do autor da carta aos Hebreus. O pior de todos os inimigos, disse o autor, foi vencido. John Owen, o puritano, escreveu um texto que todos nós deveríamos ler em algum momento. O título de seu livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte morreu no dia em que Jesus morreu. O próprio Cristo Jesus, quando desceu ao Hades, palavras que estão no credo apostólico, foi até as profundezas e lá estava ninguém menos do que aquele que lá habita, o diabo. A palavra diabo está escrito com letra minúscula na sua Bíblia e na minha, porque não é um nome próprio, mas é um título, significa o acusador. Aquele que antes acusava, agora está silenciado por aquele que pagou a dívida. Imagine, em certa medida, que o diabo é como um cobrador que bate na sua porta, dia após dia, mas ele não quer dinheiro, ele quer a sua alma. E ela é devida a ele, porque o salário do pecado é a morte. Ele quer levar a sua alma e deixar o seu corpo sem vida. Ele quer matar você como conta ou como pagamento da conta que é devida a ele. Ora, se a obediência é praticada, a vida é exercida. Se o pecado é praticado, a vida é extinta. Então o acusador, está constantemente cobrando a conta. Mas agora Cristo morre e é como se levasse na sua mão uma lista com o nome daqueles que Deus mandou ele salvar. É como se ele dissesse, é por estes aqui que eu morri. E então a morte apavorada, lendo os nomes na lista, percebe que há muitos nomes lá, e inclusive o do próprio Cristo. Porque este Cristo que está na cruz do Calvário e que morre,
é alguém que não pecou, logo ela não tem domínio sobre ele. Sem ter pecado, ele morreu, mas não para pagar pelo seu pecado, mas para o meu e o seu pecado ser pago. Agora o acusador ficou desempregado, porque ele não pode mais cobrar de você e de mim uma dívida que já foi paga. Então, nos momentos de luta contra o pecado, você precisa colocar estas coisas na sua oração. Senhor Deus, o Senhor Jesus morreu, eu escutei isso na noite de domingo. Ele morreu para pagar pelo meu pecado. Ele é o autor da salvação, é o consumador da salvação, é o pagador da dívida que eu não era capaz de sanar. E o diabo está me cobrando a dívida. Então, Senhor, silencia os lábios do meu inimigo, porque com a sua morte, Jesus venceu a morte da morte, na morte de Cristo. Você precisa investir, irmão amado. Você precisa investir em boa leitura. Você precisa investir em textos que tragam ao seu coração convicções fortes de fé, porque o chão vai tremer embaixo de nós. O vento vai soprar ao nosso redor. O inimigo sabe que é vencido, mas ele quer convencer você do contrário. Ele quer que você faça as malas e abandone este Deus e o autor desta salvação e volte para os rudimentos antigos. Ele quer manter você no estrado dos pés dele, antes que você, vencendo-o pelo pecado abandonado e pela obra de Cristo imputada a você, coloque ele debaixo dos seus pés. Entendeu a ordem das coisas? É parte do plano fazer você achar que tudo está perdido ao seu redor. Mas esta palavra vem para nos lembrar que Deus está preocupado conosco, porque Ele nos tornou seus filhos em Cristo Jesus. Agora Ele nos diz que Ele venceu a morte em Cristo Jesus. Haverá um dia em que possivelmente nós vamos morrer. Haverá esse dia. Se Cristo não voltar antes disso, todos nós teremos um encontro com a morte. Então, esse geralmente é um momento muito difícil, é um momento de dor, porque geralmente a gente morre por ocasiões muito graves, não é assim? A gente morre porque uma doença muito forte desgasta nossas estruturas a ponto delas não se manterem mais funcionando. A morte vem por circunstâncias de dor, quando por um ato violento, alguém lhe desfere ou deflagra contra você um projétil ou usa uma arma qualquer e a dor da ruptura dos tecidos, do derramamento do sangue, estas coisas fazem a nossa vida ir se esvaindo aos poucos até que não sobre nada. A morte às vezes se dá por uma questão repentina. De repente a gente está olhando um para o outro e um coágulo viaja entre as nossas artérias, dentro de nossas artérias, e vai parar no lugar errado e tapa o fluxo de sangue, o coração para de bater ou o cérebro para de funcionar e chega ao final. As circunstâncias da morte são assim pavorosas, não é? Raros são aqueles que imediatamente se vão. Acidentes de trânsito, de avião, e nós poderíamos descrever uma infinidade de coisas. Mas eu entendo que você já compreendeu que a morte se dá em momentos difíceis e duros. Por isso não tem problema a gente ter medo da morte. Tem gente que pensa que ter medo da morte é um ato de incredulidade. Eu lhes convido a pensar de outro modo. Nós não fomos feitos para experimentar esse negócio chamado morte. E experimentar aquilo que é desconhecido em relação a como se dará, traz medo ao coração da gente. Não é assim? A incerteza sempre traz medo, não é? A gente entra numa sala para ser entrevistado e fica com medo se vai ser contratado ou não. Porque eu estou sem emprego, aquela pessoa tem a decisão e a incerteza do que ela vai dizer me apavora o coração. Normal, é parte da vida. Agora, irmãos, o fato é de que, independente de nós estarmos com muito ou pouco medo da morte, a gente pode ter certeza de uma coisa: o nosso encontro com ela será muito rápido. Muito rápido. Porque ela não terá condições de nos abraçar para sempre. Ela não terá o poder de nos aprisionar em seus grilhões para sempre.
Nós não vamos ficar sob o domínio dela para sempre. Nós imediatamente, grave isso na sua cabeça, imediatamente seremos livrados das consequências de sua ação por causa da eficácia da obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo venceu a morte. O texto fala de poder, verso 14. A sua morte destruiu aquele que tem o poder sobre a morte, porque ele é mais poderoso do que a morte. Eu preciso lhes lembrar de uma cena que está registrada nos evangelhos. Quando Jesus morreu, você lembra? Os presbíteros pregaram aqui. Havia trevas sobre a terra. E quando Jesus morreu, um terremoto. Quando ele disse, está consumado, tetelestai, não foi assim a expressão grega? Quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. O texto sagrado diz que a morte de Jesus foi tão forte, foi tão intensa, foi um evento tão novo na face da terra, que a face do planeta chacoalhou. Um terremoto abriu as sepulturas. Se você olhar uma foto de Jerusalém, lá em casa, quando você for me visitar, eu tenho uma bem bonita na parede, eu quero te mostrar isso. Ao redor da cidade está cheio de cemitérios, lápides branquinhas assim, de pedras ao redor. O texto diz que Jesus foi crucificado fora da cidade, lembra disso? Mas no momento da sua morte, o terremoto abriu as sepulturas. E muitos dos que estavam mortos ressuscitaram. Que mensagem isso traz para nós? O que isso significa? Gente que estava morta há muito tempo, há pouco tempo, levantou do túmulo e naquela noite jantou em casa. A gente pula essa parte do texto, não presta muita atenção, mas a pergunta é: o que aconteceu ali? A resposta é simples, irmãos. Poder foi o que aconteceu ali. Uma manifestação de poder do alto. É Deus mostrando que na morte de Cristo há vida. E nós precisamos nos beneficiar disso hoje na luta contra o pecado. Porque o pecado imputa sobre nós outra vez o odor fétido da morte. O pecado imputa sobre nós as angústias do tempo de morte e de perdição. O pecado imputa sobre nós grilhões nos braços que lembram o tempo da escravidão. O pecado imputa em nós uma identidade, uma paternidade satânica. Mas a morte de Cristo reverte todas estas coisas poderosamente. O verdadeiro cristianismo não é uma religião de teoria, é uma religião de poder. Por causa do seu fundador Cristo, ela está cheia de poder. Foi assim desde o princípio, e isso deve nos lembrar que na luta para que o seu marido se converta, irmã querida, você deve falar: Senhor Jesus, com poder e graça, traz vida naquele coração que está cheio de morte. Na sua luta contra o pecado que tenta te arrastar para a vida antiga, diga: eu não sou mais escravo do pecado, eu posso dizer não a essas coisas e eu não quero mais. E siga em frente para uma vida de liberdade. E quando Satanás flertar no seu ouvido dizendo que você é da turma dele, lembre a ele que você não faz parte mais da lista do inferno. Quando o acusador vier lembrar você do seu passado, disse um piedoso pregador: lembre a Satanás qual é o futuro que aguarda a ele. Lembre-o. Jogue na mesma carta. Pague na mesma moeda. Porque a nossa religião é uma religião de poder para vencer o mal, para vencer o pecado e para vencer a morte. Eu termino esta mensagem, irmãos, lembrando você o que o verso 16 nos faz recordar. Vendo nossos irmãos, antigamente judeus, voltando para o judaísmo, o autor aos Hebreus diz a eles: parem na porta, voltem para trás, vem para cá, porque o nosso pai Abraão, ele disse, pois ele, evidentemente, referindo-se a Deus e a Cristo Jesus, o autor da salvação, ele evidentemente não socorre a anjos. É verdade. Não há nem sequer um plano para salvar os demônios. Nenhum. Eles não têm plano de salvação. Ele não socorre a anjos, leamos juntos, mas socorre a descendência de Abraão.
Agora o autor aos Hebreus lembra das promessas antigas. Aquela primeira que Deus fez com o nosso pai Abraão, pai da nossa fé. O primeiro a ser chamado povo de Deus. E Deus disse para ele: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Agora o autor aos Hebreus lembra das promessas e dá para nós uma mensagem nisso. Todas as vezes em que você estiver se sentindo tentado a voltar para a vida pecaminosa, lembre-se de que Deus se preocupa com você e de que esta preocupação se manifesta na forma de fazer cumprir a promessa antiga de que em você serão benditas todas as famílias da terra. A bênção da preocupação de Deus não é só em resolver o meu problema, o seu problema, mas em resolver os problemas de quem está ao nosso redor, da sua filhinha, do seu marido, do seu cunhado, das pessoas com quem você convive. Você é o meio de bênção, porque aquele que foi abençoado está pronto para abençoar. A palavra que salvou você está nos seus lábios e é poderosa para salvar. As boas obras que foram realizadas por Deus em Cristo em seu favor estão agora ao seu dispor para você também as realizar. É uma vida fluida, cheia de alegria, cheia de poder, a vida que nós ganhamos em Cristo Jesus. E é por isso que ele disse no verso 17, que este Cristo foi tornado, por causa de sua misericórdia e de sua fidelidade, o sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Importante, porque isso aqui a gente às vezes não entende, mas o hebreu entendia muito bem. O sumo sacerdote era a pessoa mais importante na religião hebraica. Era o homem que recebia na porta do templo a tarefa de representar o povo diante de Deus. O sumo sacerdote levava dentro do santíssimo lugar o sangue do cordeiro que foi morto para aspergir sobre o altar e propiciar o perdão para os que estavam lá no pátio esperando esta representação. O sumo sacerdote era um homem, o cordeiro era um animal. E o autor aos Hebreus disse: em Cristo Jesus convergem os dois. Cristo Jesus é o sumo sacerdote que representa-nos diante de Deus. E ele também é a oferta perfeita, o sacrifício suficiente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacerdote, ele é a oferta, e basta a obra de Cristo em nosso favor. Ela é suficiente. Então, irmão, nunca mais ache que você é capaz de lavar o seu próprio pecado, porque não há suficiência nas nossas boas obras para lavar pecado, mas no sangue que vem da cruz, que pela fé é por nós abraçado e nele confiamos para pagar pelo nosso pecado. Em Cristo, o representante que nós temos diante de Deus, não no Papa, não nos santos católicos, não nas entidades da Umbanda, em nenhuma outra pessoa está esta figura de alguém apto para te representar diante de Deus, nem mesmo no pastor de sua igreja. Cristo Jesus é o nosso representante diante de Deus. É a Ele que você deve devoção, é a Ele que você deve gratidão, é a Ele que você deve adoração. E a hora que a coisa apertar, e no momento em que você precisar ser salvo de você mesmo, do seu coração, das tentações que estão ao redor, do mundo que chama para trás, clame por Ele, e você estará clamando por tudo o que você precisa, porque Ele é poderoso para nos salvar e também para nos socorrer das tentações. Que Deus nos ajude.